Vamos falar nesse vídeo aqui a respeito de cobertura de estoque, só para você ter uma noção do que é uma cobertura ideal de estoque. O que significa? Porque o estoque precisa ter duas coisas importantes. Quando a gente fala de gestão de estoque, nós falamos muito de gestão estratégica de estoque nesse canal, e o estoque ele precisa ter duas coisas importantes. Ele precisa ter o aspecto da quantidade e qualidade de estoque. Quantidade e qualidade. Se ele não tiver, se ele estiver pecando num desses quesitos, é um estoque que não vai te ajudar a atingir plenamente, não vai te ajudar plenamente a atingir os resultados que sua loja precisa. O que é a quantidade? A quantidade ela é importante, porque sem estoque você não consegue vender, você precisa do estoque para você vender. A quantidade de produtos que você tem para te dar cobertura para você atingir as metas que você precisa alcançar. Então isso aí é a cobertura de estoque. Uma cobertura de estoque com uma loja de modas, por exemplo, o ideal é que ela fosse em torno de 2 por 1 ou 3 por 1 no máximo. O que significa isso? Significa que você precisa, vamos trabalhar aqui a preço de venda, você precisa de 2 vezes a quantidade que você deseja vender. Você precisa dessa cobertura. Significa, vamos dar um exemplo prático, você pretende vender 100 mil no mês. Você pretende fechar um mês com a sua loja faturando 100 mil reais. Então, quanto que você vai precisar de estoque? Você vai precisar de ter uma cobertura mínima, se for uma cobertura 2 por 1, uma cobertura de 200 mil reais. Se você tiver uma cobertura 3 por 1, significa que você tem uma cobertura de 300 mil reais. Então, você precisa, para você vender, é necessário que você tenha no mínimo, uma cobertura 2 por 1. O que acontece muitas vezes com o lojista? O que acontece com o lojista? A gente visita algumas lojas que a cobertura está acima de 4 por 1, tem cobertura 5 por 1, 6 por 1, e olha que eu já encontrei cobertura de estoque muito mais altas. Claro que nós estamos considerando, são 2 aspectos do estoque que eu preciso destacar aqui. Nós estamos considerando todo o estoque. Quando a gente inventaria o estoque, a gente inventaria tudo. Aí tem mercadorias antigas, de coleções passadas, e que hoje seria um pouco mais difícil de vender, e tem jeito de vender, viu gente? Nós vamos, nesse canal aqui você vai encontrar dicas para fazer girar produtos, até aqueles que já são de coleções passadas, mas de temporadas, como a temporada que a sua loja está vivendo neste momento que você está vendo esse vídeo, e você consegue fazer uma estratégia para fazer girar produtos também antigos sem promoção. Estou falando a preço cheio, preço para que você não sacrifique tanto o seu lucro. Mas vamos voltar aqui no aspecto da quantidade. No aspecto da quantidade, você tem essa cobertura aqui. Às vezes quando você tem um estoque de 6 por 1 para cima, e aí o que acontece? Essa quantidade vai ferir a sua rentabilidade. Às vezes você vai precisar de repor o produto porque a qualidade dele não está boa. Você tem alguns produtos que não foram bem escolhidos, a aposta que você fez ou que a sua coleção fez na época, você não acertou naquela aposta, ou um determinado produto que você testou ele não funcionou e você comprou numa quantidade muito grande. A gente vai ensinar como lidar com isso nesse canal, é importante. Então você tem uma série de entraves que faz com que o seu estoque tenha um problema de qualidade. E quando a qualidade do estoque está ruim, você passa a ter também um problema de quantidade. Você já tem aquelas peças que já não vão girar e você ainda precisa comprar outras para esse momento, para você atingir seus resultados, suas metas. Então, é fundamental que você acerte nesse processo. Mas quando você tem uma cobertura de estoque muito elevada, muito excessiva, o que vai acontecer com o seu negócio? Vamos trabalhar aqui. Quando você tem um estoque excessivo, vai ferir a sua rentabilidade. Rentabilidade. O que é isso, rentabilidade? Bom, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo prático aqui, até recente. Eu atendi recentemente, até por cortesia inclusive, eu atendi uma fábrica de cosméticos.
O que é isso? Mas a minha especialidade é varejo, mas meus clientes de farmácias que a gente atendia me solicitaram que a gente atendesse essa fábrica, que é uma fábrica importante para eles e que está em dificuldade financeira. Então, nós fomos lá para ver o que a gente podia ajudar, e a primeira coisa que eu fiz foi saber a respeito do lucro dessa empresa. Então, nós fizemos uma medição do lucro, uma medição para saber a saúde econômica dessa empresa. Então, a gente viu no lucro através de uma DRE, que é uma planilha de demonstração de resultados, e a gente pode falar disso em um outro momento, entrando em detalhes a respeito disso, mas o fato é o seguinte, essa empresa, quando a gente mediu ali a DRE, puxou a DRE dela, ela estava tendo um bom lucro líquido, acima de 20% o lucro líquido dela. Então não era problema no lucro. E como ela me chamou para ver se tinha problema nos processos dela, se estava tendo desperdício, ou se estava um processo não muito efetivo, muito eficaz, o processo de fabricação daquela empresa. Então eles me pediram para dar uma olhadinha assim, por que não estão vendo. Eles estão vendendo e pelo que nós levantamos eles estão tendo lucro, mas o dinheiro no caixa, mas aquele caixa sempre exprimido, aquele caixa esgoelado, aquele caixa apertado sempre, não aparecia liquidez. Então a empresa não estava com um problema na saúde financeira dela. Quando o dinheiro não está aparecendo no caixa, quando você tem problema de capital de giro, esse não é necessariamente um problema econômico da sua empresa. Esse é um problema financeiro, é a liquidez dela, é dinheiro no caixa que ela está tendo problema. Então, nós puxamos a DRE e realmente constatou que economicamente a empresa estava bem, ela tem lucro, mas de alguma maneira isso não está refletindo no financeiro dela, o caixa dela está muito apertado, aquele fluxo de caixa, que é o capital de giro para pagar as contas, sempre apertado. Então nós fizemos um levantamento e constatamos que ela estava com um problema na rentabilidade dela. Por quê? Porque nós fomos para o estoque. Na hora que nós inventariamos o estoque estava com um excesso, ele estava com a cobertura de 10/1. Ela estava 10 vezes mais o que aquela empresa precisava para bater a meta de vendas do mês. Não tem jeito, não tem como. Desse jeito aqui, ela estava... Qual que é a situação dessa empresa? Ela está trabalhando para pagar fornecedor. Então ela está deixando o fornecedor rico e ficando um empresário pobre. Então ele trabalha para enriquecer fornecedor. Então não vai funcionar esse negócio, não dá certo. Então a gente precisava de corrigir esse processo. Então, enquanto você não corrigir, nós podemos ir no processo, mas no processo de compra, no seu processo de compra, para entender por que o seu estoque está tão excessivo, por que ele está tão mal planejado. Por que você está com a cobertura de estoque tão fora dos padrões de uma empresa que é saudável financeiramente? Então não tem jeito, você não vai conseguir sobreviver enquanto nós não corrigimos esse problema. Só que a sua empresa ela está tendo sucesso comercial, ela está vendendo bem, ela está com lucro, ela está com saúde econômica, mas ela não está com a saúde financeira porque o seu estoque, a cobertura de estoque excessiva, está matando a rentabilidade do seu negócio. Ou seja, você está trabalhando para deixar fornecedor rico. Gente, vamos parar aqui porque isso é um ponto importante. Tem muito lojista, tem muita loja, cobertura de estoque tão excessiva, mas tão excessiva, que ele está trabalhando para deixar fornecedor rico e não está produzindo o necessário, não está tendo o resultado que ele gostaria. Tá certo? Continua conosco nesse canal que a gente tem muita novidade para trazer para vocês, para que vocês possam aplicar no seu negócio e ter um resultado cada vez melhor.